Estou de volta para continuar aqui a nossa aula 11. Este é o vídeo 4. Bem, ainda sobre o pensamento de Karl Rahner levantou as seguintes questões. Seria o mundo que o próprio ser humano cria tão somente o material de uma comprovação moral que em si permanece diferente, e seria o mundo simplesmente deixado para trás quando vem o definitivo reino de Deus? Ou entraria o próprio mundo, ainda que transformado de modo incompreensível, no verdadeiro escatom? Na finalização de tudo, continua ele: somos nós mesmos os autores do definitivo? Acaso a própria história físico-material, ainda que através da morte e da radical transformação, entrará nesse definitivo? Bem, Karl Rahner, assim como outros, puderam viver num país desenvolvido, em países em que se podia pensar, mas sempre todo pensamento contrário ao status quo tem sempre perseguições, mas serão sempre lembrados na história aqueles que pensam até mesmo diferentes. Para Karl Rahner, o reino de Deus é feito de Deus e virá e porá um termo na história. Por outro lado, essa vinda do reino de Deus pode ser concebida como autotranscendência da história. Então, essa temática de Karl Rahner é fundamental. É a teologia transcendental desenvolvida por Karl Rahner, onde ele afirma o seguinte, que a própria história transcende para o futuro, não descritível a partir da perspectiva de hoje, mas é o futuro de Deus, no qual a história da humanidade está guardada e conservada definitiva. Então, para ele, transcender é se desenvolver, é progredir. A própria história transcende para o futuro. Aí é onde o Metz, Johann Baptist Metz, ele deixou a teologia transcendental de Rahner, porque para Metz não é apenas uma história que transcende para o futuro, mas também no aqui e agora. Então, para ele, para Karl Rahner, a história definitiva, quanto ao futuro de uma transcendência, está guardada e conservada definitivamente, mas para o futuro. Eu creio que Karl Rahner não pensava completamente assim, mas é um pensamento onde cabe aí uma boa dose de futuro. Daí a divergência entre Metz e ele sobre o seu pensamento. Karl Josef Erich Rahner é o nome completo. Nasceu em Freiburg, em Brisgóvia, 5 de março de 1904. Foi um sacerdote católico jesuíta de origem germânica e um dos mais influentes teólogos do século XX. Para muitos especialistas, sua teologia marca a entrada da Igreja Católica na modernidade. Entre outros temas, Rahner aborda o pluralismo religioso, a espiritualidade, o pós-modernismo,
o ecumenismo, a ética e seus desdobramentos na política. Participou como perito conciliar na condição de teólogo no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi um marco na vida da história da Igreja Católica Romana, onde houve muitas mudanças e se realizou no período de 1962 a 1965. Em 1965, foi um dos fundadores da revista Concilium, juntamente com Antoine van de Boogaard, Paul Brandt, Yves Congar, Hans King e Johann Baptist Metz e Eduard Schillebeeckx. Essa revista Concilium se tornou um importante fórum da teologia católica contemporânea. Então, Rahner tem uma expressividade na história da Igreja Católica, assim como outros também tiveram. Muito bem, prezados alunos e alunas, chegando ao final, qual é a tarefa da teologia? Qual é a tarefa da teologia? Esses teólogos que acabamos de citar, mesmo com as suas diferenças, construíram seus pensamentos no sentido de darem suas colaborações para a construção de uma escatologia mais equilibrada. A teologia cristã tem uma tarefa importante para a prática na sociedade. Ela tem que lembrar simultaneamente sobre o direcionamento para o futuro e que o futuro está aberto. O futuro não está definitivamente fechado, ele está aberto. Por um lado, a esperança do futuro que está aberto e postula utopias históricas, intramundanas, no mundo, concretas, que exercem uma crítica ao presente, inquietam a história e a empurram prolepticamente, quer dizer, empurram para frente, para um desenvolvimento. Por outro, a teologia tem que ser guardiã. E aqui, para finalizar, a teologia tem que ser guardiã da sábia ignorância quanto ao futuro, em face de todas as utopias perfeccionistas, porque nenhum objetivo intramundano futuro deve ser absolutizado. E aí chegamos ao fim. Desejo a todos a bênção de Deus, o crescimento, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Esses pontos que tratamos nesta matéria são todos para reflexão, para o conhecimento daqueles que se aperfeiçoarão, que estão se aperfeiçoando para a vida e também para as profissões. Então, um grande abraço a todos.